No passado, alguns anos atrás, mas com memórias tão frescas quanto se tivesse acontecido recentemente, eu estava residindo na região sudeste de Minas Gerais. Nesse período, eu já havia residido em 7 diferentes cidades ao longo dos 9 anos de minha permanência lá. Minhas explorações raramente me levavam às regiões interioranas mais montanhosas. Ouvi contos de que partes dessas áreas montanhosas se assemelhavam ao interior mais remoto, com características rurais muito acentuadas. Casas solitárias e propriedades agrícolas dispersas por quilômetros, cercadas por densas florestas. Era território privado e evitar se aventurar por essas áreas era um conselho amplamente seguido. Embora não envolvesse fenômenos sobrenaturais, cada região tinha suas próprias histórias urbanas. O isolamento e a natureza desafiadora eram predominantes. Era o início do outono e minha irmã me pediu para ajudá-la a ajudar uma amiga dela. Meu carro estava em muito melhor estado do que o dela, e sua amiga, que eu tinha conhecido algumas vezes, queria uma carona para a casa de seus pais para pegar algumas coisas. A casa estava nas montanhas, mas me garantiram que não era tão longe. Concordo em dirigir sem pensar muito nisso. Seríamos 3 indo. Eu tinha minhas facas de cozinha no porta-malas e gosto de pensar que posso ser bastante intimidador quando preciso. Mais importante, achei que a amiga conhecia bem a área e não teríamos nada com o que nos preocupar. O anoitecer estava começando quando partimos. Disseram-me que seria uma viagem de cerca de 45 minutos para chegar lá. Depois de sair da rodovia, já estava escuro. Pegamos uma estrada principal que se intersectava com uma estrada que ia para a montanha. Havia apenas alguns cruzamentos e a densidade das árvores ficava mais pesada. Finalmente, parecia que estávamos na única estrada da região. Ela se bifurcava aqui e ali, subindo as colinas apenas para terminar sem saída. Vou admitir que fiquei um pouco arrepiado ao ver as luzes fracas das poucas casas espalhadas entre as árvores, com a escuridão tecendo uma tapeçaria da noite entre elas. Após 10 ou 15 minutos, nós chegamos. A amiga nos disse que seria melhor se não subíssemos à entrada da casa. Então estacionamos na lateral da estrada, com a casa a cerca de 31 metros morro acima. O que inicialmente me deixou um pouco inquieto foi ela dizer: "O que você fizer, não saia do carro", quando saiu. Comecei a observar os arredores enquanto esperávamos. O morro descia um pouco e estava tão escuro que não podíamos ver muita coisa. Foi quando percebi algo que me arrepiou. Um par de olhos amarelos, quase como se estivessem brilhando. Cresci com uma fascinação por animais selvagens, então sabia que havia uma chance de que houvesse alguns vivendo na mata. No entanto, era o brilho que me fez questionar. E foi então que percebi que eles estavam muito altos para serem de um animal comum. Estava perto o suficiente para que eu pudesse ver as árvores e as usasse como referência. Isso deve estar ligado a algo com pelo menos 1,50 m de altura. A próxima coisa que me lembro foi ouvir um galho se quebrar do outro lado. Olhei rapidamente para ver a amiga voltando para o carro. E quando olhei de volta para os olhos, eles tinham sumido. Expliquei o que vi e ela descartou como provavelmente sendo um animal. Ela explicou que havia muitos deles na mata. Voltamos e começamos a fazer o caminho de volta. Eu tinha aceitado a explicação até que os vi novamente. 2 olhos amarelos e nada mais. Tentei apontá-los, mas antes que os outros pudessem olhar, eles desapareceram. Novamente a explicação de que era um animal, mas dessa vez eu não estava tão certo. Pareciam estar muito altos e não consegui ver nenhum tipo de contorno ao redor deles. Eu só conseguia ver as árvores além deles. Minha determinação de voltar para a estrada principal estava mais forte do que nunca. Dirigimos cerca de 1 milha antes que eu os visse novamente. Desta vez, no entanto, eles estavam se movendo. Minha pele ficou arrepiada quando percebi que eles não estavam saltando nem um pouco. Estavam pairando, deslizando pelo ar como se não estivessem dando passos. Não só isso, mas também estavam se aproximando a cada vez que eu os via. Eram sempre o mesmo par. Na primeira vez que os vi, a imagem ficou gravada em minha mente. Eu sabia, além de qualquer sombra de dúvida, que eram os mesmos olhos. Minha mente estava correndo tão rápido dessa vez que meu primeiro pensamento não foi apontá-los, mas em como essa coisa não só estava acompanhando o ritmo, estava na minha frente, ligeiramente fora do alcance dos meus faróis. Neste ponto, minha irmã e a amiga ainda não tinham visto.
Elas pensaram que eu estava apenas tentando assustá-las, usando a mata escura para brincar com medos naturais. A amiga me disse que estaríamos de volta à estrada principal em apenas 1 minuto. Isso aliviou minha mente preocupada, mas não por muito tempo. Cerca do mesmo tempo em que a estrada principal entrou em vista, vi os olhos pela última vez. Desta vez, no entanto, eles não estavam na minha frente. Estavam diretamente atrás de mim. Não poderia estar a mais de 3 metros de distância. Sem corpo, sem contorno que eu pudesse distinguir. Apenas 2 olhos brilhantes. Gritei de terror. Ali, ali, apontando para o retrovisor. Entretanto, mais uma vez, tão rapidamente quanto os vi, eles desapareceram. Ninguém mais os viu, mas elas concluíram que as chances de eu ser capaz de fingir um grito daqueles eram muito baixas. Certo, vamos apenas chegar à estrada principal e sair daqui, disse minha irmã. Foi a última vez que vi aqueles olhos naquela mata. Nunca mais voltaria a essa área. Nunca encontraria uma explicação. A amiga disse que nunca viu ou ouviu falar de algo como o que descrevi. Ela perguntou a seus pais e vizinhos. Eu sei o que vi, porém nunca esquecerei aqueles olhos. De vez em quando vejo-os em meus sonhos, quase como se estivessem brilhando, flutuando sem estarem ligados a nada. Esse episódio marcou o fim de minha exposição àqueles olhos na floresta. Nunca mais retornei àquela área e nunca consegui encontrar uma explicação racional para o que testemunhei. A amiga, consultando seus pais e vizinhos, confirmou que eles jamais viram ou ouviram falar de algo semelhante naquela região. O que sei é que, ocasionalmente, esses olhos amarelos ainda aparecem em meus sonhos, brilhando e flutuando, completamente desprovidos de qualquer conexão com um corpo ou entidade definida. Foi 2 dias antes do feriado prolongado de Carnaval, e eu estava cumprindo meu dever anual de levar meus pais para a casa da minha irmã, localizada em uma cidadezinha remota no interior do Brasil. Eu temia essa viagem de 6 horas a cada ano, principalmente devido aos comentários constantes dos meus pais enquanto dirigia. Parecia que pelo menos uma coisa tinha que dar errado em todas as viagens, e desta vez, o primeiro erro foi eu pegar a direção errada, o que nos levou por uma longa estrada deserta de 2 pistas cercada por densas e sombrias florestas dos 2 lados. Como nós não sabíamos quanto tempo levaria para voltarmos a uma estrada principal, tomamos a decisão unânime de parar em um solitário posto de descanso para usar os banheiros. Quando saímos do carro e esticamos as pernas, olhei para ver o único outro veículo no posto de descanso. Uma grande caminhonete estacionada algumas vagas abaixo, com um homem barbudo e robusto sentado no banco do motorista. Depois que terminei minhas necessidades no banheiro, voltei para onde havia estacionado. Meus pais pareciam estar demorando, então decidi dar uma olhada ao redor. Sem perceber, ouvi as portas do meu carro baterem e me virei para ver meus pais esperando por mim. Com todos prontos para seguir em frente, comecei a percorrer a longa estrada enquanto a escuridão consumia tudo ao nosso redor. Isso durou até que 2 luzes brilhantes surgiram atrás de mim. Era a caminhonete do posto de descanso, com os faróis altos ligados e a buzina tocando como se fosse o fim dos tempos. Achei estranho que meus pais permanecessem calmos e em silêncio, apesar da situação nervosa. Abaixei o vidro da janela e fiz sinal para ele passar, mas a monstruosa caminhonete continuou com seu assédio. Finalmente resolvi parar, saí do carro e comecei a gritar com o motorista da caminhonete, que parou atrás de mim. O homem barbudo saiu do veículo às pressas e correu na minha direção. Quase sem fôlego, o homem robusto segurou meus ombros e com voz angustiada disse: "As pessoas que entraram no seu carro não eram as mesmas que foram para os banheiros. Eu vi elas saírem da floresta." Antes que eu pudesse compreender o que esse homem estava tentando dizer, ouvi as portas do meu carro se abrirem, seguidas pelo som de passos se afastando rapidamente na escura floresta que nos cercava. Já ouviu a frase, "Não há nada a temer, exceto o medo em si"? Acho que todos já ouviram, inclusive eu. Mas acho que eu nunca entendi o que ela realmente significava. Foi há anos algo que eu gostaria de poder esquecer, mas que de alguma forma se torna mais claro em minha mente a cada dia. Eu estava em um passeio para um sítio com minha escola. Foi uma longa viagem, mas encontramos maneiras de nos divertir ao longo do caminho. De tempos em tempos chegávamos a essas áreas de descanso,
onde você podia pegar lanches e bebidas e dar uma volta. Paramos em um lugar assim e estava escurecendo. Então o orientador nos disse para não nos afastarmos muito. Logo estaríamos partindo novamente. Claro que meu grupo e eu não ouvimos. E rapidamente começamos a explorar a vegetação estranha, a diferença de temperatura e o local exótico. Era uma aventura para nós. Não me lembro quando uma de minhas amigas não estava mais conosco, mas a procuramos por vários minutos antes de ficarmos preocupados. Relatando seu desaparecimento ao nosso orientador, eles decidiram chamar a polícia local. Lembro-me da equipe de busca procurando por horas, e tivemos que ficar na área de descanso, no caso de alguém estar envolvido. Os orientadores e o motorista foram todos questionados, assim como eu e meus amigos que estavam com ela. Eles vasculharam as matas próximas, os banheiros, os negócios locais. Em todos os lugares procuraram por qualquer evidência de onde ela poderia ter ido. Isso continuou por horas e foi decidido passar a noite na área de descanso dentro do ônibus. Acordei durante a noite e ninguém estava vigiando a saída do ônibus e eu precisava muito usar o banheiro. Então eu saí furtivamente e até hoje lamento terrivelmente ter feito isso. Quando entrei no corredor que levava nos banheiros, notei as luzes piscando. Elas não estavam piscando antes, mas acreditei ser apenas a fiação. Então ouvi um barulho atrás de mim, que me fez pular. Virei-me rapidamente com uma sensação estranha de que estava sendo observado. Ao longe, em um canto escuro, vi o brilho fraco de duas daquelas máquinas de venda. Pensei que talvez alguém estivesse lá pegando algo, e não querendo mais ficar sozinho, decidi me aproximar. Deveria ter ido ao banheiro, eu sei, mas eu era um garoto jovem e estúpido. À medida que me aproximava das máquinas, comecei a sentir um cheiro estranho no ar. Um cheiro pútrido que hoje reconheço como cheiro de decomposição. As máquinas estavam cercadas por uma tela de arame, exceto na área de entrada e na abertura pela qual você recebia seus produtos. Suponho que fosse para que ninguém as derrubasse ou tentasse roubar coisas. Mas isso não tinha impedido alguém, porque a tela havia sido cortada entre as duas máquinas. Na luz fraca pude ver isso claramente, mas estendendo-se atrás das máquinas, havia um pequeno buraco negro. O sentimento que eu tinha agora era de pavor. Consegui ouvir algo além da escuridão, algum ruído como o de um rato mastigando algo. Sem saber o que fazer, congelei, entrando em pânico internamente. Eu estava com muito medo para correr, muito medo para gritar e muito medo para segurar o líquido na minha bexiga por mais tempo. Enquanto sentia o calor do líquido escorrendo pela minha perna, vi algo se mover na escuridão, movendo-se em direção ao buraco na tela, em minha direção. Olhou para mim com aqueles olhos horríveis que saltavam nas bordas, sua pele pálida brilhando na luz fraca das máquinas de venda. Sorriu para mim com uma boca cheia de presas, como uma lampreia gigante, e estendeu uma mão doentia para acariciar gentilmente meu rosto. Não lembro dele ter falado ou feito mais nada comigo, simplesmente desapareceu de volta para a escuridão além das máquinas. E então eu desmaiei, ou pelo menos é o que me disseram, quando me encontraram na manhã seguinte ao lado das máquinas. Eles encontraram minha amiga lá, atrás das máquinas, ou pelo menos o que restou dela. E presumindo que eu a tivesse visto naquele estado, disseram-me que desmaiei pelo choque. Vi inúmeros terapeutas e psiquiatras que me dizem que eu simplesmente reprimi a memória de ver o corpo de minha amiga e inventei algo que minha mente pudesse compreender na época, alguma criatura. Nunca vi o corpo dela, não quando vi aquela coisa, e não quando acordei no ônibus. Até hoje nem mesmo vi uma foto do corpo dela, ou ouvi uma descrição do que ela parecia. Mas lembro-me claramente daquela coisa entre as máquinas. Mas suponho que eu simplesmente não posso saber, não é mesmo? O que eu realmente vi, o que realmente está à espreita nos cantos escuros da minha mente. O que eu talvez não queira lembrar. Eu estava voltando para casa sozinho em uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía intensamente e o vento uivava lá fora. Decidi pegar um atalho que conhecia para evitar o congestionamento na estrada principal. À medida que dirigia mais fundo na floresta, senti uma sensação de inquietação, como se estivesse sendo observado. Tentei afastar esse sentimento e me concentrar na estrada à frente, mas a sensação apenas se intensificava.
De repente, meu carro bateu em algo e ouvi um alto estrondo. Meu coração batia forte no peito enquanto eu saía do carro para ver o que tinha atingido. Mas não havia nada lá. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Voltei para o carro e continuei minha jornada. A tempestade piorava e a chuva ficava mais intensa. Lutei para enxergar através do para-brisa e o vento produzia sons arrepiantes. De repente vi uma figura parada no meio da estrada à frente. Tentei frear, mas meu carro derrapou na pista molhada e atingiu a figura. Senti um solavanco e ouvi um estrondo alto. Meu coração estava acelerado quando saí do carro para verificar o que ou quem eu havia atingido. Eu havia atingido um animal na estrada. Olhei ao redor, mas não vi sinais de civilização. Percebi que meu celular não tinha sinal e eu estava completamente sozinho, preso naquele lugar com um cadáver. De repente ouvi um galho se quebrando ao longe e uma sensação de pavor me inundou. Virei-me e vi uma figura sombria se aproximando de mim. Não conseguia ver quem era, mas sabia que não era uma presença amigável. Meu coração disparou e tentei correr de volta para o meu carro, mas minhas pernas pareciam pesadas como chumbo. A figura se aproximava cada vez mais, e eu podia ver que era uma figura alta e escura com olhos vermelhos brilhantes. Fiquei congelado de terror, e a figura sussurrou com uma voz rouca: "Você não deveria ter vindo aqui." Em seguida, a figura desapareceu, me deixando sozinho com meu medo e o animal atropelado na estrada.